Minhas irmãs e meus irmãos, é uma alegria e um privilégio poder estar aqui com vocês mais uma vez nesse espaço que nós temos reservado para meditação sobre a Palavra de Deus. Temos, ao longo desse tempo, nesse nosso bloco temático de meditação sobre o texto bíblico, refletido sobre as mulheres que, ao longo do relato bíblico, têm ocupado o espaço de serem discípulas do Senhor Jesus. E, nesse nosso momento atual, nós vamos refletir sobre Eunice e Lóide, avó e mãe de Timóteo, grande parceiro, grande ajudador, grande companheiro do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho das origens. E vamos ter chance de refletir sobre algumas questões muito importantes, muito relevantes para a nossa compreensão de como viver o cristianismo hoje, num espaço cultural do século XXI. Esse nosso momento de escola dominical nos impulsiona para refletirmos sobre como viver a fé num ambiente cultural onde nem sempre nós nos colocamos de forma confortável, nem sempre estamos em paz, nem sempre estamos com todas as condições, digamos assim, para exercermos de maneira tranquila a nossa fé. É mais ou menos o desafio que nós vamos examinar da leitura de alguns versículos que faremos a seguir, dentro desse nosso desafio de compreendermos a mensagem que Deus tem para nós no testemunho de Eunice, no testemunho de Lóide, e que, de alguma maneira, ambas foram instrumentos poderosos na mão de Deus para forjar a personalidade desse baluarte do cristianismo das origens, chamado Timóteo. Vamos, então, ler os textos bíblicos. O primeiro texto que vamos meditar, ele está lá em Atos 16, dos versos de 1 a 3. O registro diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Essa é a família de Timóteo. Paulo está na sua segunda viagem missionária, não é? E ele chega em Derbe e Listra, diz o texto, e ele encontra ali um discípulo chamado Timóteo, que depois vai se revelar companheiro da sua empreitada. Esse discípulo, diz o texto bíblico que lemos há pouco, ele é filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Um pai grego, uma mãe judia, numa família judia, né? O que é uma família judaica, perdão, o que é uma situação um tanto quanto complexa e difícil de compreender, tendo em vista a dificuldade dos judeus se relacionarem com gentios. Nós não podemos esquecer da questão da grande helenização do processo que eles passaram antes da época de Jesus. E nós não podemos esquecer também da dificuldade de relacionamento dos judeus com os gentios por conta da questão do politeísmo, não só por conta da dominação assíria, depois a dominação babilônica, depois o Império Persa e depois o Império Grego, né? A grande pressão de helenização que o povo judeu passou criava, digamos assim, uma necessidade, na perspectiva da compreensão que os judeus tinham, de se fecharem em si mesmos e não admitirem o que nós estamos vendo aqui,
um casamento misto, um casamento com gentios, um casamento com gregos. Na verdade, essa concepção, essa estrutura familiar é algo que a gente vai ter chance de refletir nesse nosso momento de reflexão bíblica. Pois então, minhas irmãs e meus irmãos, o casamento misto entre judeus e não-judeus, essa dificuldade de relacionamento com as outras nações, isso criou uma série de dificuldades para o judeu historicamente falando. E daí todo o movimento sionista, toda a questão histórica, enfim, que daí surgiu na visão de que o judeu ele está no mundo, mas não quer se misturar com as outras nações, com as outras raças. Essa é uma dificuldade muito grande. Estar no mundo, manter a sua fé sem, digamos assim, se excluir do mundo e sem permitir que os padrões da cultura possam permear a sua forma de adorar a Deus e de servir ao Deus único, Senhor de todas as coisas. O judeu, dentre tantas coisas, ele optou por se esconder, viver na sua comunidade. Portanto, e nós sabemos que depois da época de Jesus, lá pelo ano 70, o Marechal Tito ele marcha sobre Jerusalém e arrasa Jerusalém. O povo judeu vai viver aí 1600, 1800, lá pelo século XX, eles começam a voltar para Jerusalém e ficaram espalhados pelo mundo numa diáspora muito grande, fruto, eu acho, e eu estou propondo essa alternativa de entendimento, dessa dificuldade de relacionamento com as outras nações. E aqui nós estamos vendo alguma coisa que é absolutamente inédita, pelo menos naquele momento. Timóteo ele foi educado num lar judaico por conta da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd, e depois mas o lar judaico e depois o lar cristão, ele não teve nenhuma dificuldade de estar afeiçoado à realidade da fé por conta do pai ser grego. A questão não é exatamente o casamento misto. A questão é o compromisso de ser discípulo do Senhor. Esse aqui é o ponto que nós queremos destacar. Bom, mas como é que você consegue ter um ambiente cristão dentro de casa? Bom, esse é o eixo da nossa reflexão, ser discípulo do Senhor Jesus. Num primeiro momento, eu queria destacar uma dimensão externa, porque o texto de Atos que lemos, ele diz assim, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Veja, todos davam bom testemunho de Timóteo. Ora, Timóteo era um crente. Esse era o testemunho. Era um homem de fé. Essa era a percepção das pessoas. Isso acontece como? Isso acontece, minhas irmãs e meus irmãos, por conta de uma família que se preocupa absolutamente em trazer princípios cristãos, ler a palavra de Deus. E veja, o testemunho fora de casa, e não tem segredo, ele é consequência direta do testemunho dentro de casa. E nós vamos ver já no lance seguinte dessa nossa reflexão que Eunice e Lloyd, a mãe de Tiago e a sua avó, eram crentes que se preocupavam com essa dinâmica, que se preocupavam com essa missão. Ser discípulo do Senhor, meus irmãos, exige essa postura. Ser discípulo do Senhor é ser discípulo dentro de casa, fora de casa. É ser discípulo na vida, é viver o discipulado na história,
é não ter nenhuma limitação para que a vida de fé fique restrita a algum contexto, a algum lugar, alguma circunstância. Eunice e Lloyd forjaram, criaram Timóteo nesse ambiente que favoreceu esse encontro que ele teve com Cristo, mercê da pregação que o apóstolo Paulo fez. Talvez você se lembre, de vez em quando eu gosto de lembrar uma frase que vi escrita, enfim, num caminhão, num carro. Eu tenho essa mania, já declinei isso para a igreja, vai entender por quê, né? Essas frases que colocam assim em caminhão, esses plásticos, essas coisas, eu gosto de ficar lendo isso. E uma vez eu li uma que me chamou a atenção. Tem, às vezes, muita coisa ruim, né? Mas tem algumas interessantes. E essa eu guardei. Que diz assim: seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. Eunice e Lloyd, judias convertidas ao cristianismo, tinham uma fé sem fingimento, não tinham disfarces, não usavam máscaras, não desempenhavam papéis, viviam uma fé genuína. É o que o apóstolo Paulo está dizendo ao falar de Timóteo, que, segundo ele, herdou essa característica da mãe e essa característica da avó. E viver, minhas irmãs e meus irmãos, essa fé sem fingimento, essa fé sem maquiagem, sem estar cosmeticamente disfarçada ou disfarçado, quem quer que seja o seu discípulo ou discípula, é fundamental para que nós possamos ter uma família cristã. Antes de pensar que nós precisamos nos excluir da vida das pessoas, antes de tentar viver a nossa fé no nosso clubinho, no nosso grupinho, né? Seja ele familiar ou seja ele dentro da igreja, que nós possamos estar no mundo vivendo uma fé sem fingimento, uma fé autêntica, uma fé que revele o poder transformador do Cristo. E sabe o que é fundamental? É que muitas vezes nós nos preparamos e nos dispomos, estamos tão atentos de viver essa fé no mundo, quando na verdade nós primeiramente e talvez fundamentalmente devamos estar atentos para viver essa fé no mundo da nossa família. Ser missionário num país distante é importante. Ser missionário dentro de casa, como fizeram Eunice e Lloyd, é fundamental. O que eu quero dizer em resumo é que ter uma fé sem fingimento, quando você está com a paciência esgotada, quando você está cansado, quando você está com sono, quando você está com fome, quando você está em casa, quando as dificuldades do dia a dia aparecem. Eunice e Lloyd, apesar da sua família não ser uma família como os judeus achavam que deveria ser, né? Aliás, é engraçado, não sei se você percebeu na primeira leitura, o apóstolo Paulo, quando se preocupou em levar Timóteo consigo, eles iriam ter contato com comunidades judaicas. O que ele fez? Ele circuncidou Timóteo. Timóteo era um homem crescido e por conta imagino eu, né, por conta da questão da sua casa ser uma casa greco-judaica, digamos assim, seu pai era grego, ele não foi circuncidado como deveria ser por ser um homem judeu. Não foi. E o apóstolo Paulo achou melhor fazer isso, até uma situação esquisita, na minha maneira de ver. Mas, enfim, tomaram a decisão, ele já se circuncidou, já adulto, o que não é uma coisa tão simples se ele fosse um
enfim, um rapaz, um bebê, etc. Mas já adulto ele fez isso para poder acompanhar Paulo na viagem, para não ter dificuldade de relacionamento com os judeus. O que eu quero dizer, ao fim e ao cabo, é que viver a fé sem disfarce, né? Como diz aqui o texto, sem fingimento, uma fé de maneira sincera em casa, é um grande desafio, porque nós precisamos pensar se filho de crente é crentinho, como é que as coisas funcionam dentro dessa visão. O que a palavra de Deus nos ensina hoje é que uma fé sem fingimento começa em casa. Que uma fé sem fingimento nasce de um desejo sincero, sine cera, sem nenhum disfarce, sem ceras, sem aparências. E viver, meus irmãos, uma fé genuína, transparente, dentro de casa com os nossos familiares é um grande desafio. Tem sido assim nesse nosso contexto. Não é se separando num grupo étnico, cultural, não. Não é tentando criar culturas específicas, não. Mas é vivendo uma fé genuína, que Paulo identificou em Timóteo, que Paulo identificou que Timóteo herdou da sua mãe e da sua avó. A casa, meus irmãos, é o primeiro lugar do discipulado. Ser discípulo do Senhor é viver a fé dentro de casa. E é uma bênção muito grande. Bom, mas o que eu devo fazer? O que você deve fazer? Ter uma vida genuína de fé. Não é cumprindo preceitos, não é repetindo atitudes, não é decorando textos, mas é abrindo o seu coração para o Senhor e vivendo essa fé de maneira genuína. Ora, é o famoso cristianismo puro e simples. Assim, o apelo do discipulado ganha a magnitude da grandeza de Timóteo, que foi, como falei, fruto desse ministério de discipulado da sua mãe e da sua avó. Se é que eu posso fazer um resumo de tudo que hoje a Escola Dominical nos trouxe, talvez pudéssemos dizer naquilo que o apóstolo Paulo dizia, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos discípulos do Senhor, numa fé sem fingimento, numa fé que não tem exclusões culturais, mas numa fé sincera que busca servir ao Senhor na sua plenitude. Que Deus te abençoe, minha irmã e meu irmão, que essa palavra faça bem ao seu coração, que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus para sermos discípulos e testemunhas do Senhor Jesus dentro dos nossos lares. Que Deus nos abençoe. Amém.